aqui para conversar sobre as questões da inclusão. A inclusão é um tema muito debatido. Ele é debatido por organizações que defendem os direitos das pessoas com deficiência. Esse tema é debatido por especialistas, pela academia, e a nossa proposta é que ele seja debatido a partir da perspectiva da escola, do cotidiano escolar, mas tentarmos olhar de dentro da escola para fora. É muito natural que cada um tenha uma percepção sobre as questões da qualidade, sobre as questões da qualidade de uma educação com foco na inclusão. Nós buscamos o tempo inteiro perceber que a própria lei, quando diz que inclusão, que é uma modalidade da educação especial e que precisa, de estratégias para apoiar, complementar, suplementar e até substituir os serviços educacionais, quando o objetivo dessa substituição for realmente focada no desenvolvimento dos nossos alunos, das nossas crianças. E é nesse contexto que a experiência que eu tenho vivenciado é de pegar a lei e buscar olhar para dentro da escola e pensar em como colocar na prática aquilo que teoricamente é muito bonito em muitos livros, em muitos trabalhos científicos, mas na hora que a gente realmente vai vivenciar a inclusão escolar, buscando adaptações, buscando formas de intervenções por meio de mediação escolar, por meio de um professor realmente preparado para essas intervenções. Enfim, quando pensamos na inclusão escolar, precisamos enxergar vários desafios. O primeiro deles, como é que a estrutura organizacional está organizada para que o tempo e o espaço escolar esteja adequado à inclusão. As salas de aulas têm estruturas rígidas, de tempos rígidos. A organização dos grupos tem estruturas rígidas. Bem, eu tenho aprendido que quando a gente pensa a inclusão de qualquer ser humano, seja ele neurotípico, porque muitas vezes a criança neurotípica, ou seja, ditas normais, também são excluídas quando não recebem um processo de aprendizagem que realmente garanta a aprendizagem significativa. Então, partimos para o primeiro desafio, é organizar a escola com o tempo e o espaço de forma flexível. Nesse contexto, nós encontramos os estudos dos ciclos de formação. Se a gente organiza a escola por ciclos, nós vamos literalmente ou fundamentalmente pensar no real desenvolvimento da aprendizagem à luz das fases da aprendizagem de Piaget. Se entendemos que o cérebro se desenvolve por ciclos de desenvolvimento, por etapas, por que na hora de desenvolver uma didática para uma sala de aula, o tempo é fragmentado, o tempo é engessado, os lugares são sempre enquadrados à sala de aula? A partir dessa reflexão é que a proposta que eu percebo como ideal é que a organização da escola esteja em ciclos. É também que existam atividades para apoiar dentro da sala de aula. Quais seriam essas estratégias didáticas para apoiar a inclusão dentro da sala de aula, garantindo assim o real desenvolvimento, o sucesso escolar das crianças e adolescentes portadores de deficiências? Como é que a gente pode, então, pensar nessa inclusão dentro da sala regular? Por meio de adaptações curriculares, metodológicas e avaliativas, e também por meio de mediações, ou seja, o professor regente dificilmente vai dar conta de todos os alunos e também dessas adaptações. Então, normalmente, a figura de um mediador, ou individual ou compartilhado, é fundamental para que essas adaptações possam ocorrer.
As adaptações precisam ser pensadas no planejamento, precisam ser implementadas em sala de aula e precisam ser avaliadas, porque não existe receita de bolo, cada caso é um caso e as crianças é que nos dão pistas se essas adaptações estão adequadas ou não. Podemos pensar como um segundo grande desafio para a inclusão escolar o processo de apoio fora da sala de aula, dentro do horário escolar ou no próprio contraturno. Sala de recursos, em algum momento, a turma da classe regular está lá fazendo uma atividade que, de alguma forma, esse aluno não vai acompanhar porque ele está num outro estágio e a comunicação com ele precisa ser diferente. Não vejo como problema nenhum essa criança ir com a sua mediação para uma sala de recursos onde lá vai ter um material adequado para ele, vai ter atenção exclusiva para ele, sem barulho no entorno, ou seja, atividades que podem ser tanto para trabalhar um conteúdo escolar de uma forma diferente do que o tratado em sala regular, como pode ser para uma fixação, como pode ser para trabalhar uma habilidade que essa criança precisa desenvolver, como prontidão para o aprendizado de conteúdos em diferentes áreas do conhecimento. Então, estamos pensando que a segunda grande estratégia seria a escola ter atividades complementares planejadas em salas de recursos para que, em momento próprio para a criança, com adaptações realmente focadas, com linguagem diferente, essa criança possa receber aquilo que ela tem direito. Uma terceira grande estratégia tem a ver com a união entre família, especialistas e escola. Esses três atores precisam entender que cada um pode ter uma percepção diferente com relação à questão da inclusão. Eu costumo pensar que quem vivencia o ambiente escolar com todas as suas complexidades, com toda a sua dinâmica, é quem realmente consegue agregar valor a discussões do que acontece no momento da inclusão escolar. É de dentro para fora, né? É de dentro da escola que a gente precisa enxergar. Eu achei muito interessante quando fui procurada por uma universidade por meio de um especialista, mostrando justamente essa necessidade, que a universidade tem a percepção e a linguagem das pesquisas, o especialista do consultório e a escola de um ambiente que não é um ambiente controlado, que é um ambiente dinâmico, que é um ambiente onde a criança fica mais tempo, ou seja, são três espaços com a mesma finalidade de compreender, de refletir sobre a importância e a qualidade da inclusão escolar. Então nós estamos diante de um grande desafio, que é pensar a inclusão fora da caixinha. Nesse momento, cada um precisa sair da sua própria percepção e ir fazer contato. Nesse momento, cada especialista, o pedagogo que olha a sala de aula e a escola com todo o ambiente pedagógico, o especialista que olha o ambiente de consultório, o ambiente onde aquela criança normalmente está na situação de 1 para 1. A academia, que faz todas as pesquisas sobre a neurociência, sobre o desenvolvimento humano, sobre a aprendizagem, sobre a formação do professor. Ou seja, no mínimo, nós precisamos encontrar uma grande convergência entre essas três pesquisas. A pesquisa do pedagogo dentro da escola, esse olhar do ambiente, do cotidiano escolar, a pesquisa de quem pensa as especialidades como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, entre outras, e a academia, a universidade, com a neurociência e outras questões que realmente só agregam valor para a inclusão escolar.
Se você quiser acompanhar as realizações do Instituto Pertencer, inscreva-se no nosso canal do YouTube.